O futebol é muito mais do que um esporte. É impossível dissociá-lo de cultura, sociedade e principalmente política. O presidente Jair Bolsonaro utiliza o esporte mais popular do mundo como plataforma, de forma exagerada, para propagar a sua ideologia por todo o país. A relação entre futebol e política ela se dá de inúmeras maneiras. E para entendê-la é preciso levar em consideração o contexto histórico. O futebol ele é uma janela muito privilegiada para o poder, né? Para ele poder, digamos assim, se comunicar com os grupos sociais. Então todos eles investem no futebol sobretudo porque é o esporte mais popular, porque tem visibilidade, porque é uma forma de você falar a linguagem popular. Dissociar futebol e política é uma ingenuidade, ainda mais aqui no Brasil. Então, o futebol ele é muito usado politicamente e a nossa estrutura ela é completamente viciada em relação à política também. Eu penso que o governo Bolsonaro, portanto, ele age de uma maneira parecida com governos anteriores, mas eu penso também que ele tem como modelo, e faz todo sentido essa hipótese, a maneira como o Médici instrumentalizou o futebol. Porque o Médici ele era onipresente nos estádios, ele não frequentava só a partida da seleção brasileira, ele ia ao jogo do Grêmio, do Flamengo, ele inaugurou a Fonte Nova. Então, assim, você adquirir popularidade através do esporte popular foi uma tática usada pelo governo Médici e que eu tenho certeza que o governo Bolsonaro repete, inspirado nesse modelo. Ele se aproveita do populismo que o futebol oferece, para mim mais do que os outros presidentes. Os outros também se utilizaram do futebol, de maneiras distintas, cada um do seu jeito. Antes do Bolsonaro, para mim, quem mais utilizou tinha sido o Lula, até pela identificação que ele tem com o futebol. Corintiano, fanático, um presidente popular. O Bolsonaro, ele de todos é quem, para mim, utiliza de maneira mais populista e mais escandalosa. Eu estava no Estádio Nacional de Brasília, naquele Brasil e Catar, trabalhando pela ESPN na cobertura, e a cena dele, no intervalo do jogo, dando uma semi-volta olímpica, foi bizarro, assim, algo sem sentido. A impressão que dava era de um candidato. E mesmo assim, se fosse um candidato, o que o candidato está fazendo no intervalo de um jogo da seleção, entrando no gramado, indo até o público? Então, assim, foi muito assustador. A eleição do Bolsonaro ela foi bem particular, muito diferente de todas as outras de presidentes no Brasil. Pela forma como ele foi eleito, o público que o elegeu, as propostas, todas as promessas dele. Então, assim, ele é um presidente de extrema-direita. Ao ser um presidente de extrema-direita, ele fala para um público de extrema-direita. E o futebol é um meio muito conservador, entre jogadores. E é até uma incoerência, se parar para pensar, porque o futebol é o esporte mais popular do mundo, é o esporte mais democrático do mundo, que une os ricos, os pobres, mas dentro do futebol, jogadores, treinadores, as pessoas que fazem o futebol mesmo, há um conservadorismo político muito grande. Como ele também mobilizou atletas que o apoiaram durante a campanha. Então ele estabeleceu um canal de comunicação que ele tenta manter atual e expandir. Vale a pena destacar, dentro dessa estratégia do Bolsonaro de instrumentalizar o futebol, sobretudo, o vínculo estabelecido entre ele e o atleta Felipe Melo, porque é uma identificação que passa, eu acredito, não só pelo estilo de jogo, não é? A ideia então do uso de um estilo truculento, violento, que afirma a ideia de uma masculinidade agressiva, viril, com a qual o torcedor e o eleitor se identifica, até uma identificação no plano político ideológico mesmo, de ideias que gravitam em torno de um ideário de extrema-direita. E além disso, eu acho que um outro aspecto dessa questão atual do governo Bolsonaro, eu penso que ele não tem até agora, pelo menos, um projeto
esportivo para o país. Não acho que ele tenha a menor noção de uma política pública voltada para o esporte em geral e o futebol em particular. Acho que ele acredita no poder encantatório do futebol. Então o futebol, a gente podia pensar assim, mais do que ser o ópio do povo, ele é o ópio do poder. São os poderosos que deliram achando que eles podem manipular livremente a população através do futebol, o que não é verdade, não é? Na CBF, hoje, há uma pessoa que é uma das figuras, eu não vou dizer mais fortes da política brasileira, mas uma figura muito influente ainda na política brasileira, que é o Walter Feldman, político do estado de São Paulo. Ele é o responsável por toda a política da CBF. Que tipo de benefício que o Bolsonaro pode ter? Mais aliados. Vejo dessa maneira. Se você tem um bom relacionamento com federações estaduais, com esses presidentes há 20, 30 anos à frente das federações estaduais, com a CBF, você consegue mais aliados políticos. Mas é sempre uma faca de dois gumes, porque, por outro lado, você frequentar um estádio, uma arena, é testar a sua popularidade. E aquilo que é aplauso no momento, pode no momento seguinte se revelar uma oportunidade de protesto e manifestação. Então você pode pensar o exemplo da Dilma Rousseff na Copa do Mundo, não é? E o Bolsonaro talvez possa passar também por uma experiência dessa. Lideradas por Sua Excelência a Presidente Dilma Rousseff. Porque a riqueza do futebol, do ponto de vista dos significados que ele aciona, é tamanha que não permite a nenhum grupo domesticar e controlar plenamente o que ele significa. Um forte abraço!